Na aula de hoje, veremos a Lei 8.112 de 1990, além de mais leis da legislação extravagante. Meu nome é Aline Florner, vamos para o combate? Estudante estuda 2020, questão discursiva. Texto de apoio. Lei Complementar número 116, artigo 8º-A. A alíquota mínima do imposto sobre serviços de qualquer natureza é de 2%. Parágrafo 1º. O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivo ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte, direta ou indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota mínima estabelecida no caput, exceto para os serviços a que se referem os subitens 7.02, 7.05 e 16.01 da lista anexa a esta lei complementar. Questão: quais são as sanções aplicadas ao agente que comete ato de improbidade administrativa por ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe o caput e o parágrafo 1º do artigo 8º-A da Lei Complementar número 116, de 31 de julho de 2003. Conforme Lei nº 8.429, de 92, artigo 12, inciso 4, sanções: benefício tributário indevido, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos, multa civil de até 3 vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido. Consulplan Técnico Judiciário 2017. Em relação à Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, é proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para integrantes das Forças Armadas. Item correto, Lei 10.826, artigo 6º. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para, inciso 1, os integrantes das Forças Armadas. Consulplan TRF, Técnico Judiciário 2017. Em relação à Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, é proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para os integrantes de órgãos referidos nos incisos do caput do artigo 144 da Constituição Federal. Item correto, Lei 10.826, artigo 6º. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para, inciso 2, os integrantes de órgãos referidos nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 144 da Constituição Federal e os da Força Nacional de Segurança Pública. Consulplan Técnico Judiciário 2017. Em relação à Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, é proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para os integrantes das guardas municipais dos municípios com mais de 10 mil e menos de 500 mil habitantes, quando em serviço. Item errado. Lei número 10.826, artigo 6º. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para, inciso 4, os integrantes das guardas municipais dos municípios com mais de 50 mil e menos de 500 mil habitantes, quando em serviço. Bancacesp, Analista Judiciário 2015. O ato de montar ou desmontar uma arma de fogo, munição
ou um acessório de uso restrito sem autorização no exercício de atividade comercial constitui crime de comércio ilegal de arma de fogo com a pena aumentada pela metade. Item correto, Lei 10.826, artigo 17. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena, reclusão de 6 a 12 anos e multa. Artigo 19. Nos crimes previstos nos artigos 17 e 18, a pena é aumentada da metade se a arma de fogo, acessório ou munição forem de uso proibido ou restrito. Banca CESP, Analista Judiciário 2013. De acordo com o Estatuto do Desarmamento, constitui circunstância qualificadora do crime de posse ou porte de arma de fogo ou munição o fato de ser o agente reincidente em crimes previstos nesse Estatuto. Item errado. Trata-se de causa de aumento da pena e não qualificadora. Fundamentação. A reincidência é uma circunstância agravante genérica prevista no artigo 61 do Código Penal. CP, circunstâncias agravantes, artigo 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Inciso 1. A reincidência. Estudante estuda 2020, questão inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, é correto afirmar que os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, sempre servidor, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, serão punidos na forma desta lei. Item errado. Lei nº 8.429, de 92, artigo 1º. Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, de território, de empresa incorporada ao patrimônio público, ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei. Estudante estuda 2020, questão inédita. Conforme a Lei 8.429, de 92, é correto afirmar que estão também sujeitos às penalidades da Lei de Improbidade Administrativa os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público. Item correto. Lei nº 8.429, de 1992, artigo 1º, parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público. Estudante estuda 2020, questão inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, é correto afirmar que é considerado agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior, desde que exerça a função remunerada. Item errado. Lei nº 8.429, de 92, artigo 2º. Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei,
todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Estudante estuda 2020, questão inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, é correto afirmar que as disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. Item correto. Lei nº 8.429, de 92, artigo 3º. As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. Estudante estuda 2020, questão inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, é correto afirmar que o particular pode ser considerado de maneira isolada sujeito ativo do ato de improbidade administrativa. Item errado. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, artigo 3º, o particular não pode ser considerado de maneira isolada sujeito ativo do ato de improbidade administrativa, mas apenas quando houver também a responsabilização de um agente público. Para ser alcançado por uma sanção da LIA, o particular deve ter atuado conjuntamente com o agente público. A. Induzindo o agente público ao cometimento do ato de improbidade. B. Concorrendo com ele para sua prática. Ou C. Se beneficiando do ato ilegal, direta ou indiretamente. Estudante estuda 2020, questão inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, é correto afirmar que os agentes públicos, de qualquer nível, são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e hierarquia no trato dos assuntos que lhes são afetos. Item errado. Lei nº 8.429, de 92, artigo 4º. Os agentes públicos, de qualquer nível ou hierarquia, são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhes são afetos. Estudante estuda 2020, questão inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, é correto afirmar que, ocorrendo lesão ao patrimônio público sempre por ação dolosa do agente ou de terceiro, dar-se-á um integral ressarcimento do dano. Item errado. Lei nº 8.429, de 92, artigo 5º. Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á um integral ressarcimento do dano. Estudante estuda 2020, questão inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que, no caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. Item errado. Lei nº 8.429, de 92, artigo 6º. No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. Estudante estuda 2020, questão inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, é correto afirmar que,
Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Item correto. Lei número 8.429, de 92, artigo 7º. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Estudante estuda, 2020, questão inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que atos de enriquecimento ilícito, artigo 9º, e violação aos princípios, artigo 11, e concessão indevida de benefício fiscal, artigo 10A, exigem que a conduta tenha sido praticada na modalidade dolosa ou culposa. Item errado. Conforme Lei número 8.429, de 92, os atos das categorias de enriquecimento ilícito, artigo 9º, violação aos princípios, artigo 11, e concessão indevida de benefício fiscal, artigo 10A, exigem que a conduta tenha sido praticada na modalidade dolosa. Observação: no caso dos atos que causem prejuízo ao erário, artigo 10, as sanções poderiam ser aplicadas se houver, indistintamente, dolo ou culpa, de acordo com o artigo 10, caput. Banca CESP, STJ 2018. A reversão constitui a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado e ocorre quando é invalidada a demissão do servidor por decisão judicial ou administrativa. Nesse caso, o servidor deve ser ressarcido de todas as vantagens que deixou de perceber durante o período demissório. Item errado. A reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado, artigo 25. O caso em tela é de reintegração, que ocorre quando for anulada em decisão judicial ou administrativa a demissão de um servidor estável, que terá direito de ser ressarcido de todas as vantagens que deixou de perceber em virtude da demissão ilegal, artigo 28. Banca CESP, ABIN 2018. O estágio probatório inicia-se na data da posse do agente público, findando-se com o término do prazo de 3 anos. Item errado. O estágio probatório inicia-se na data do exercício do agente público e não da posse. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Banca CESP, STM 2018. A legislação que dispõe sobre o regime estatutário prevê a possibilidade de o servidor público, em determinadas hipóteses, pedir remoção para outra localidade, independentemente do interesse da administração pública. Item correto. A remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, artigo 36. A remoção poderá ser realizada em 3 hipóteses. 1. De ofício, no interesse da administração. 2. A pedido, a critério da administração. E 3. Pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração. Banca CESP, STM 2018. Provimento é o ato emanado da pessoa física designada para ocupar um cargo público, por meio do qual ela inicia o exercício da função a que fora nomeada. Item errado.
Provimento é o ato emanado da autoridade competente pelo qual se efetua o preenchimento do cargo público com a designação de seu titular. O ato da pessoa física designada para ocupar o cargo pelo qual ela inicia o exercício da função a que fora nomeada é o exercício. Banca CESP STM 2018. Se sofrer um acidente que o leve à incapacidade física, o servidor público federal poderá ser readaptado em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com as suas limitações, ficando em disponibilidade até a vacância do cargo adequado. Item errado. Nesse caso, o servidor não ficará em disponibilidade, mas sim trabalhará como excedente. Artigo 24, parágrafo 2º. Banca CESP, Auditor de Controle Interno, 2019. A respeito de acordos de leniência e de responsabilização nos crimes previstos na Lei nº 2.846, de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, é correto afirmar que a competência para instauração e julgamento de processo administrativo de apuração de responsabilidade de pessoa jurídica poderá ser delegada. Item correto. Lei Federal número 12.846, de 2013, artigo 8º, parágrafo 1º. A competência para a instauração e o julgamento do processo administrativo de apuração de responsabilidade da pessoa jurídica poderá ser delegada, vedada a subdelegação. Banca CESP, Auditor de Controle Interno, 2019. A respeito de acordos de leniência e de responsabilização nos crimes previstos na Lei nº 12.846, de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, é correto afirmar que a Advocacia Geral da União tem competência para avocar processos instaurados com fundamento na referida lei. Item errado. Lei Federal número 12.846, de 2013, artigo 8º, parágrafo 2º. No âmbito do Poder Executivo Federal, a Controladoria Geral da União, CGU, terá competência concorrente para instaurar processos administrativos de responsabilização de pessoas jurídicas ou para avocar os processos instaurados com fundamento nesta lei para exame de sua regularidade ou para corrigir-lhes o andamento. Banca CESP, Auditor de Controle Interno, 2019. A respeito de acordos de leniência e de responsabilização nos crimes previstos na Lei nº 12.846, de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira, é correto afirmar que as sanções aplicáveis incluem a suspensão das atividades da pessoa jurídica, mas não prevêem a sua dissolução compulsória. Item errado. Lei Federal número 12.846, de 2013, artigo 19. Aplicação das seguintes sanções às pessoas jurídicas infratoras. Inciso 1. Perdimento dos bens, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito direto ou indiretamente obtidos da infração, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. Inciso 2. Suspensão ou interdição parcial de suas atividades. Inciso 3. Dissolução compulsória da pessoa jurídica. Banca CESP, Auditor de Controle Interno, 2019. As sociedades empresárias, fundações brasileiras ou estrangeiras sediadas no território brasileiro
serão responsabilizadas objetivamente pelos atos lesivos que praticarem, desde que a responsabilidade das consorciadas se limite à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado. Item correto. Lei 2.846, de 2013, artigo 4º, parágrafo 2º. As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no âmbito do respectivo contrato, as consorciadas serão solidariamente responsáveis pela prática dos atos previstos nesta lei, restringindo-se tal responsabilidade à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado. NC Procurador 2019. Conforme a Lei nº 12.846, de 2013, é correto afirmar que a lei é aplicável às sociedades empresárias e às sociedades simples, personificadas ou não, independentemente da forma de organização ou modelo societário adotado, bem como a quaisquer fundações, associações ou sociedades estrangeiras que tenham sede filial ou representação no território brasileiro, constituídas de fato ou de direito. Item correto. Lei 12.846, de 2013, artigo 1º, parágrafo 1º. Aplica-se o disposto nesta lei às sociedades empresárias e às sociedades simples, personificadas ou não, independentemente da forma de organização ou modelo societário adotado, bem como a quaisquer fundações, associações de entidades ou pessoas ou sociedades estrangeiras que tenham sede, filial ou representação no território brasileiro, constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente. Ficou com dúvida em alguma questão? Deixe a sua dúvida nos comentários. Acesse a descrição desse vídeo para baixar o e-book da aprovação. É totalmente gratuito.